Vamos orar. Pai, nós queremos colocar esse tempo diante de Ti também. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra ela é maravilhosa. Tu sabes que nós somos assim, amamos a Sua palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, repreendendo todo espírito de dúvida, toda ação do maligno seja repreendida em nome de Jesus, e que somente, Senhor, o Teu Espírito Santo possa agir em nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, aqui Mateus capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus dá uma ordem, ele faz: passemos para outra margem. Então a palavra de Jesus, nós vamos passar para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Por quê? Porque horas antes Jesus mandou encostar um barco próximo à praia para ele sentar, para ele pregar do barco. Entendeu? E ali sentado, do jeito que ele estava, eles já tiraram o barco e já começaram. Ora, levantou-se uma grande... Assim, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se uma grande tempestade, vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormia sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento do mar lhe obedecem? Eu estava lendo esse texto ontem cedo e observando que tinham outros barquinhos com o barco de Jesus. Provavelmente a tempestade, aquele vento, não veio só, se tinha outros barquinhos atravessando ali, não veio só sobre o barco de Jesus. A tempestade veio sobre os outros barcos também, com certeza absoluta. Mas havia uma palavra dita pelo Senhor Jesus anteriormente, que foi a seguinte: passemos para outra margem. Meu irmão, podia levantar a tempestade, podia levantar Satanás, podia acontecer o que fosse, eles não pereceriam naquele local, naquele mar. Por quê? Porque havia uma palavra do Senhor dizendo: atravessemos para outro lado. O Senhor tinha determinado: nós vamos atravessar, acabou. A palavra de Cristo, ela é poderosa, Então, e ele fala: por que vocês têm pouca fé? Homens de pouca fé, né? Eles ficaram espantados, porque ele já havia dito: nós vamos atravessar. Muitas pessoas deixam a promessa do Senhor morrer no meio do caminho, porque não creem. Mas pastor, a tempestade está muito grande. Eu sei que está muito grande, mas há uma palavra profética do Senhor sobre a sua vida. Deus já disse, já confirmou que vai acontecer isso, eu vou fazer isso, Ele vai fazer isso e isso na minha vida. Meu irmão, se Deus disse que vai fazer isso e isso na sua vida, mantenha Jesus no teu barco. Mantenha Jesus no teu barco, não abandone, não saia de perto de Jesus. Não saia de perto de Jesus. Grude em Jesus, mas que nem um carrapato. Grude, fique grudado em Jesus, porque a palavra que Ele disse vai se cumprir. Mas está tão difícil, a tempestade está tão grande, está tão forte, que parece que eu vou sucumbir, está entrando água no meu barco. Meu irmão, calma, Jesus está dormindo ali na popa. É só você chamar Jesus: eu não estou aguentando, Jesus, a situação está assim, Jesus. Você me entendeu? Está difícil, mas chame por Jesus. O barco, a tempestade, e tem um detalhe que nós temos que entender: quando você coloca Jesus no seu barco, quando você ouve uma palavra profética de Jesus sobre sua vida e vai se cumprir, que você tem Jesus no seu barco, até os barquinhos que estão ao redor do seu
vão ser abençoados quando Jesus levantar sua voz e acalmar a tempestade. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual o tipo de tempestade que está atingindo você, eu não sei quais são os tipos de problemas que você tem. Para você é uma tempestade, mas a pergunta é: há uma palavra profética de Jesus sobre a sua vida? Eu creio que há. Então vai se cumprir. Agora, tem um detalhe aqui. Quando ele fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus falou: nós vamos chegar na outra margem, nós vamos passar para a outra margem. Meu amigo, quando Jesus abre a sua boca e fala, acabou, já foi, cumpriu. Cumpriu, já era. Mas qual era o risco? Olha só: e deixando a multidão, eles o levaram consigo como estava. Então veja bem, do jeitinho que estava, que a palavra de Jesus foi liberada, Jesus falou: passemos para outra margem. Os discípulos rapidamente puxaram a âncora e foram como estavam, com ele, levando-o como ele estava. Então, no momento da ordem de Jesus, os discípulos puxaram a âncora e com ele no barco foram. Você já imaginou se esses discípulos vão sem Jesus? Quem acalmaria a tempestade? Você já imaginou se esses discípulos fossem só? Então, a grande sacada aqui é levar Jesus no barco. Porque que ele fala? Ó, deixando a multidão, eles o levaram, puxaram a âncora e foram com Cristo. E foram com Cristo. Meu irmão, nós não podemos atravessar mar nenhum, rio nenhum, vale nenhum, caminho nenhum, ponte nenhuma. Nós não podemos atravessar nada sem levar Jesus conosco. O porquê de tantas derrotas, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta incompreensão das coisas espirituais, do que está acontecendo na minha vida, eu não sei por que isso acontece comigo, eu não sei por que isso acontece comigo, é porque nós queremos atravessar o mar sem colocar Jesus dentro do barco. Nós queremos atravessar o mar com as nossas forças. Jesus disse: vai acontecer, ou seja, passemos para outra margem. Meu irmão, se Deus falou: eu vou te levar a outra margem, meu amigo, nem o capeta pode se levantar e ter sucesso. Pode até se levantar, mas sucesso não, afundar o barco não. Porque se o Senhor falou que vai, Ele falou, e você conduz o barco com Ele dentro, acabou, meu amigo. Um abraço para o gaiteiro, está feito, fechado. O que tem acontecido hoje é que a gente não ouve Deus e vai atravessar os vales, vai atravessar as pontes, vai atravessar os mares, vai atravessar os rios, os caminhos, seja lá o que for, sem colocar Jesus dentro, conosco. Aí quando vem a tempestade, nós olhamos ao nosso redor e nos sentimos só, e clamamos pelo Senhor. Veja bem, nesse barco os discípulos não se sentiram só, porque quando eles viram que a chapa esquentou, já foram aonde? Aqui, o barco pequeno, Jesus, acordaram Jesus. Muitas vezes nós abandonamos o Senhor, não levamos Ele conosco. Quando sobe a tempestade, a gente vai procurar Jesus, cadê? Mas eu deixei Jesus lá na outra margem. Eu abandonei Jesus lá na outra margem, quando eu pequei contra Ele, quando eu o neguei, quando eu tomei decisões que eu não o consultei. Por exemplo, principalmente, quer ver uma coisa que tem muito acontecido: casamentos. O cara está com 3, 4, 5, 6 anos de casados, 10 anos de casados, 20 anos. Cara, o casamento é um sofrimento. Mas será que Jesus não está nesse barco, não? Jesus não está nesse casamento? Tá não, meu irmão, porque você lá na margem, quando era para você ouvir Jesus, passemos para outra margem, e você falar: tudo bem, Jesus, puxado a âncora e com Ele no barco fosse seguir, tudo bem. Mas o problema é que você fez isso e deixou Jesus lá do outro lado. Você deixou Jesus lá do outro lado.
E isso, é aí que está a situação, aí que está o problema. Quando nós abandonamos e deixamos Jesus fora do barco. Aí na hora do sufoco, nós vamos procurar por Ele, pelo Mestre, vamos clamar pelo Mestre, mas meu amigo, Ele está a quilômetros de distância da gente, porque nós o deixamos lá. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, existe uma palavra profética sobre sua vida do Senhor? Existe, eu tenho certeza que existe. Você tomou isso como verdade? Tomei, pastor. Agora você pegou isso e está vivendo isso. Você pegou isso e você colocou Jesus dentro do seu barco? Fez assim? Então pode ter certeza, meu amigo, que você vai chegar na outra margem. Você vai chegar do outro lado. As pessoas podem dizer que você não chega, você chega. O diabo pode dizer, eu vou levantar a tempestade. Você pode levantar porque Jesus está no barco comigo, eu chego. Eu vou chegar. Quer as pessoas queiram ou não, quer o diabo queira ou não, mas eu vou chegar, porque o Senhor falou que eu vou chegar. Há uma palavra dele, passemos para a outra margem. Mas nunca se esqueça, meu irmão, de levar Jesus no barco. Tem muita gente que faz uma sociedade, toma uma decisão de trabalho e depois fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Esqueceu Jesus fora do barco. E já está lá no meio do mar. Já está lá no meio do mar. Sem Jesus. Sem Jesus. Aí, meu amigo, aí a giripoca canta e você não tem como recorrer a Cristo. Então, ponha Jesus no barco da sua vida. Vai tomar uma decisão? Traga Jesus em primeiro lugar. Pergunte ao Senhor, é essa a decisão que eu devo tomar? Vai se casar? Senhor, esse é o esposo, a esposa, olha as circunstâncias, olha o que a Bíblia diz, olha tudinho e vai somando tudinho e vai perguntando ao Senhor, o Senhor vai te trazer resposta. Vai fazer uma sociedade, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É com essa pessoa? Olha o caráter da pessoa, olha quem a pessoa serve, entendeu? Vai arrumar um emprego, vai trocar de emprego, Senhor, eu devo sair desse emprego realmente? É isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para mim? Eu não vou dar um passo sem que o Senhor fale. Até as pessoas chegam, coisas boas, as pessoas chegam, pastor, quero convidar o senhor para vir ministrar aqui. Primeiro, o que eu devo fazer? Primeira coisa, orar. Conversar com o seu líder. Orarem juntos. Quando ele falar assim, eu senti no coração de Deus, vamos convidá-lo. Ah, sim. Aí, essa é a fase final que as pessoas entram em contato com a gente. Mas até fazer isso, não adianta vir, não, sim, eu estou afim. Não é eu estou afim. Senhor, é para vir? Senhor, era para fazer isso? Eu tenho dinheiro, Senhor, é para investir nisso? É para investir nisso? Eu quero investir esse dinheiro, mas é nisso? Então não tome decisões, não saia para atravessar um mar de barco sem que Jesus esteja dentro. Tome cuidado com o tamanho do barco. Tem muitas pessoas que, por estar em um barco grande, ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho posse, eu tenho conhecimento, sai que nem um Titanic. Só que o Titanic nunca conseguiu fazer a travessia, era muito grande. Quem estava ali dentro achava que estava numa fortaleza inabalável. E bastou um pequeno para Deus, um iceberg pequeno, e destruiu tudo aquilo ali. Também não fique preocupado se o seu barco é pequeno. O importante não está no tamanho do barco, não está no poder de propulsão dos motores do seu barco, na tecnologia que tem o seu barco, quantos milhões custou o seu barco. O importante não está nisso. O importante está na companhia de quem você está atravessando esse mar. Essa que é a grande sacada, na companhia de quem? Ah, pastor, eu estou num barco tão grande, um transatlântico. Sim, mas o importante, né, tem toda a tecnologia do mundo. Tem, nós temos tudo, GPS, mapeamento do fundo do mar, nós temos tudo via satélite, temos tudo, melhores computadores do mundo. O navio anda sozinho, pastor. Sim, mas a pessoa mais importante está nesse navio. Pastor, não precisamos incomodar Deus, que senão isso é uma decisão minha, eu mesmo posso tomar, eu estou equipado, eu estou totalmente preparado, tá? Profissionalmente, culturalmente, teologicamente, tudo mente. Acaba tudo mentindo mesmo,
para fazer essa travessia. O equipamento é de última geração. Mas a pessoa mais importante está no barco? Não, então não vá. Porque você pode estar no Titanic. Morou? No meio do caminho tu encontrar um iceberg. E você afundar. Agora você pode atravessar numa canoinha, canoinha. Mas se nessa canoa tiver Jesus Cristo, meu amigo, você vai enfrentar ondas grandes, essa canoa vai empinar, vai subir, vai bater lá do outro lado, e vai vir um vento de como é que é, de bom bordo, estibordo, ondas de tudo quanto é lado, mas não se preocupe, porque aquele que te prometeu que vai chegar na outra margem está no seu barco, e você vai chegar na outra margem, ok? Que Deus te abençoe tremendamente nesse dia. Creia nisso. Se Deus estiver no meu barco, eu chegarei. Se Jesus estiver, eu chegarei, porque Ele disse: atravessemos para a outra margem. Creia nisso. Creia nisso. Não importa o tamanho da tempestade, creia nisso. Não importa o tamanho do problema, creia nisso. Você só não pode crer no tamanho e na segurança do barco, mas creia na pessoa que vai estar com você nesse barco. Que Deus abençoe você tremendamente em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.